as duas torres caírem, assim, meio que sequencialmente, fica um negócio assim... Assim, vamos supor que uma torre cai, a outra não cai. Ou as duas torres não caem. Ou não cai totalmente. Não cai totalmente. As duas virarem pó ao mesmo tempo... É muito estranho. Eu acho que fere um pouco o bom senso. Tá? Eu creio que esses dois impactos, pelos estudos aí de especialistas que eu já acompanhei há muitos anos, não seriam suficientes para trazer abaixo essa estrutura toda. De forma nenhuma. E mais essas filmagens que mostram as janelas explodindo sequencialmente e o barulho, pum, pum, bum, 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 bum. E você vê os bombeiros falando, foi uma demolição controlada. Eu acho que eles estavam achando que os terroristas implantaram bombas no prédio e além do impacto, eles implodiram o prédio, né? Então, são várias histórias estranhas aí. E a quantidade de fumaça que subiu, né? Olha. Cara, a quantidade de fuligem, né? Foi realmente um negócio. E depois assim, apareceram terrível. muitas imagens, né? De quem tava no solo, aquela fumaça vindo. A galera correndo, né? Coisa de filme mesmo, né? Você vê o pessoal correndo nas avenidas ali. Realmente um negócio que mudou o planeta em todos os sentidos. Agora, eu vou me reportar aqui nessa nossa análise do 11 de setembro a um já falecido ex-agente do FBI, que, olha lá a imagem que a gente comentou, né? Essa fumaça vindo, né? Negócio terrível. A velocidade, né? Isso é na hora que o prédio vem abaixo, né? Pois é. Ia falar na hora da demolição, né? Não sei se foi demolido. Alguns falaram que foi demolido na época, né? Depois foram retratados e, né? Vem aquele silenciamento também, né? Que a gente sabe. Mas muita gente... Eu lembro que esse prédio 7 gerou muita dúvida, muita gente realmente falando. Na minha ignorância, eu acho que um abalo sísmico dos prédios caindo não derrubaria a Torre 7. Ou iria afetar muito prédio, pelo menos a estrutura de muito prédio próximo, eu acho que não faz sentido isso. É claro que tudo vai ter uma explicação, né? Se eu fizer um milagre aqui agora, transformar essa água em vinho, alguém vai explicar, científico. Tudo tem uma explicação, meu irmão. Então, assim, explicação por explicação tem. Agora, geralmente não é uma explicação só. Há outras, né? O problema é quando a gente... elimina as explicações que não estão dentro do consenso que foi estabelecido. Agora, o Ted Gunderson é um cara muito importante para a gente estudar isso aqui, porque o Ted Gunderson ele se debruçou assim, profundamente nesse caso. É um investigador especializado na área de contra-terrorismo nos Estados Unidos. É um cara que prestou 27 anos de serviço para a FBI. Se aposentou em 1979. O último cargo dele foi agente especial sênior de toda a divisão de Los Angeles. Ele tinha mais de 700 agentes do FBI debaixo do comando dele, né? 25 milhões de dólares de orçamento. Pegava quase o estado da Califórnia todo ali de experiência. E um cara que, assim, a especialidade dele era exatamente isso. A história do Ted Gunderson é muito interessante. Será que dá tempo de a gente contar um pouquinho da história desse cara antes de chegar no 11 de setembro? Porque você vê, ele se aposenta em 1979. Em 1980, acontece um negócio com ele que ele diz que mudou a vida dele. Aí você fala, Daniel, qual é a bibliografia disso? Cara, tem muitas palestras dele na internet. Tem uma palestra de 3 horas e 20 que é The Ted Gunderson Chronicles, onde ele falou num evento chamado The Prophecy Club. Só que essa palestra é dos anos 90. Não vai contemplar o atentado do 11 de setembro de 2001. Ele só vai comentar o atentado de 1993, que foi no solo da torre, né? No subsolo, no estacionamento. Então, esse cara, quando ele se aposenta, ele monta uma empresa de segurança e de investigação. Ele, por exemplo, fez segurança... A empresa dele fez segurança para várias Olimpíadas, as Olimpíadas que aconteceram nos Estados Unidos. Então, ele foi trabalhar, né? Se aposentou, montou uma renda extra ali. Só que aí ele pega um caso que é um dos casos mais estranhos, né? Que é o caso do Jeffrey McDonald. Jeffrey McDonald era um militar, tropa de elite, boina verde no Fort Bragg. Fort Bragg é onde é a casa de todos os pelotões de operações especiais dos Estados Unidos. E lá no Fort Bragg, esse cara, ele descobre que estavam transportando drogas. A gente está falando no início dos anos 70, a Guerra do Vietnã está acontecendo. Ele descobriu que eles estavam trazendo drogas do Vietnã para os Estados Unidos no caixão dos militares. Caramba. Isso tem vários filmes sobre isso, inclusive o Gangster, ou em inglês American Gangster, conta a história do traficante Frank Lucas do Harlem, né? O filme é muito interessante, é com o Denzel Washington e o Russell Crowe. Mais uma dica de filme, eu tinha citado antes A Prova de Morte, que é do Tarantino, né? Que é até com o Kurt Russell. Kurt Russell, ele tem uma tara de
botar uma mulher no carro e bater com o carro de frente com outro carro. Só que, é claro, ele fica ali todo protegido e ele tira o cinto da mulher, né? Voa, né? O fetiche dele é isso, né? Só que aí depois, né? Isso é até legal lembrar do meu pai, né? Meu pai é um grande crítico de cinema amador, né? A primeira metade do filme é em preto e branco, é o filme assim, ele matando as meninas. Aí a segunda parte, ele pega as meninas malucas e elas que correm atrás pra matar. Aí o filme vira colorido, né? Total. Aí terminou o filme, eu perguntei ao meu pai, pai, gostou do filme? Ele falou, gostei mais do segundo filme. O primeiro eu não achei legal. Viu 2 filmes. Pra ele são 2 filmes diferentes. Eu falei, pô, um é ruim e o segundo é bom. Nossa. Então, assim, cara, Jeffrey McDonald descobre isso, denuncia, fala lá com os oficiais, olha, a gente, tô descobrindo que os caras estão transportando droga aí pra dentro dos Estados Unidos aqui, tá? Aí esse cara tá em casa, a mulher e 2 filhos, mora dentro do complexo do Fort Bragg, e aí uma filha faz xixi na cama, por causa disso a filha vai dormir com a mãe no quarto, ele dorme na sala, e esse cara acorda com acho que 3 homens e uma mulher dentro da casa, falando kill the pigs, mate os porcos, não sei o quê, com uma vela e tal, um negócio meio um ritual assim, e desceram o porrete nele, ele tentando se defender, e ele ouve a mulher em cima gritando, por que eles estão fazendo isso comigo? Os caras mataram todo mundo, punhalada e tal, ele tomou uma punhalada na costela, perfurou o pulmão, caiu, acharam que ele tinha morrido, mas ele não morreu, beleza, ficou por isso mesmo. Ele deu essa versão da história, só que aí durante 10 anos ele ficou aparecendo na mídia, falando sobre essa história e tal. Decidiram revisitar o caso e surgiram com uma nova hipótese de que ele tinha matado todo mundo e ele tinha forjado essa história. O argumento oficial é que a filha fez xixi na cama, aí teve uma discussão dele com a mulher, com as crianças, ele matou todo mundo. Eu acho pouco provável, né? Mas tudo bem. O Ted Gunderson, ele tinha acabado de se aposentar, lembrando que um oficial do FBI ali, especializado em contra-inteligência, trabalhava direto com Edgar Hoover, né, que é o fundador do FBI, que tinha falecido já nos anos 70. Esse cara, o primeiro caso que ele pega é esse caso, como detetive particular. Um amigo em comum chega pra ele e fala, você é o único cara que pode provar a inocência desse boina verde, esse cara médico da tropa de elite do exército americano que está sendo condenado injustamente. Aí ele falou, olha, eu vou pesquisar por amizade de você, mas se eu descobrir que esse cara realmente é culpado, eu saio fora. E aí, cara, na hora de pesquisar, ele descobre que foi um complô, mataram mesmo o cara. Ele conseguiu contato com a Helena Stockley, que foi a mulher que estava na parada, e aí a mulher confessou. Aí a justiça não aceitou o depoimento dela, falou que ela não era de confiança, aí ele prova que ela já tinha dado vários depoimentos, ela era informante da polícia. Nossa. Pô, ela é informante da polícia nos outros casos e nesse não serve. Então, cara, ele falou que essa história foi um red pill pra ele. Que ele descobriu que existe uma conspiração real, que existe um mundo aí. E aí ele descobriu que o pessoal do Fort Bragg e o juiz, o promotor, todos eram membros da mesma sociedade secreta, que ganhava dinheiro traficando droga do Vietnã pra cá. Aí, ó, o Jeffrey McDonald, né? Lembrando que boina verde é top de elite do exército americano, né? História curiosa. Ele não conseguiu inocentar o cara. A história é muito longa, não vou entrar em detalhes. Acharam um pedaço da pele da menina embaixo da unha da esposa. Nossa. Mas aí a prova sumiu. Várias provas sumiram. Quando ele foi pedir as provas, não desapareceu, não temos mais, né? Aí depois esse cara foi pesquisar um caso lá de abuso numa escola nos Estados Unidos, que a acusação das crianças é que os professores levavam as crianças por um túnel, saía numa van e ia para lugares para abusar das crianças, né? Aí falaram que era tudo mentira, que as crianças que tinham inventado. Ele conseguiu, com a justiça, acesso à escola, contratou um geólogo. O geólogo escavou a escola e descobriu que o túnel tinha sido acimentado. Mano, existia. Entendeu? Então mesmo. Existia. Então esse cara foi falando, cara, eu fiquei 30 anos no FBI, eu não acreditava nessas coisas. Depois eu comecei a acreditar. Esse cara, ele foi pesquisar o 11 de setembro e ele traz várias evidências. Existem documentos físicos chamados Ted Gunderson Chronicle e tem os vídeos das entrevistas dele, tá? Quem quiser que se aventure aí, porque é uma tonelada de material. Então, quais as evidências que ele traz de que as torres foram implodidas? Ele cita leituras sísmicas que vieram do subsolo no momento do desabamento.
antes do prédio cair, tremeu o chão. O aço derretido nos porões, que foi, segundo ele, impossível de ser causado pela combustão do avião.